E os programas eleitorais de rádio e TV começaram no último dia 12. E começaram com algumas mudanças, né, Fagner? Você acompanhou o programa do Vanderlan? O que você observou em relação ao discurso? A principal mudança, Ana e internauta, foi em relação à saída. No primeiro turno, o Vanderlei trabalhou muito em cima da questão do ex-prefeito de Senador Canedo, político bem-sucedido que melhorou a qualidade de vida da cidade. E ele, ao contrário do que ele fez no primeiro turno, agora nesse segundo turno, ele está trabalhando em cima do empresário Vanderlan Cardoso, mostrando toda a história da vida dele, desde que ele começou na cidade de Porá, passando pelo norte do país, que ele morou em Roraima, onde ele iniciou seus negócios e culminou com a criação do grupo Sicopal em Senador Canedo e que hoje é um dos maiores grupos alimentícios do país. Então ele está demonstrando, dentro desse programa de TV dele, agora nesse segundo turno, do empresário Vanderlan Cardoso, trabalhar em cima da imagem do empresário e menos da imagem do político, ou seja, para tentar conquistar aquela classe da população que quer um gestor, que é um administrador dentro da prefeitura, ao contrário daqueles que preferem um político de carreira, por exemplo, que é a imagem do Iris Rezende, que o Iris Rezende passa hoje para o internauta. É interessante Pro que essa eleitor, perdão. postura é muito parecida com o do João Dória, né? Que acabou de ganhar a eleição lá em São Paulo. Exatamente, não à toa essa aproximação, houve muita negociação, muita conversa em relação a trazer marqueteiros lá do João Dória para vir trabalhar aqui em Goiânia na campanha do Vanderlan Cardoso. O Vanderlan, ele, pelo menos que a gente leu nos jornais, ele disse que não era necessário, que ele gostou muito do trabalho dos marqueteiros que estavam trabalhando com ele, do Carlos Maranhão, o pessoal lá que trabalhou com o Marconi nas últimas eleições, e disse que ia manter, mas a gente vê que houve realmente uma aproximação. Em São Paulo, o João Dória ele trabalhou em cima dessa imagem do gestor, da pessoa que veio de baixo, apesar dele ter nascido bem de vida, eles mostraram que ele começou trabalhando em empresas, que ele foi crescendo até chegar onde ele está hoje, aí, um dos maiores empresários do país. E ele conseguiu conquistar a prefeitura de São Paulo com esse discurso. Se rivalizando com a ideia, aquele ideal que se tinha em cima do atual prefeito Fernando Haddad, que é ligado com o PT, que é ligado com o movimento sindical. Então lá tem essa dicotomia. Aqui em Goiânia, não sei se o Vanderlan vai conseguir fazer com que essa dicotomia exista. Em São Paulo ela cabe muito bem. O lado empresarial ligado aos tucanos e o lado sindical ligado aos petistas. Aqui em Goiânia a situação é um pouco diferente. Vai o Vanderlan conseguir fazer com que a população entenda de que ele é um empresário e de que ele poderia ser um gestor melhor que Iris Rezende, que já foi governador, que já foi gestor em várias outras oportunidades? Essa que é a grande diferença. Eu não sei se ele vai conseguir passar isso para a população. Interessante é que ele também tá agindo acreditando que é isso que a população quer, né? Exatamente. Agora, Mas por outro é lado... tão interessante, só complementando, que inclusive nas próprias entrevistas dele, entrevistas coletivas, entrevistas às rádios, ele vem alimentando esse discurso, que foi em Graxate, veio de Porá, foi para Roraima, foi empresário com 17 anos de idade. Né? Então ele vem alimentando esse discurso que não é político. Ele diz que gosta da boa política, numa entrevista que ele deu ontem, por exemplo, na quinta-feira. Na última quinta-feira, na CBN. Ele fala que gosta da boa política, mas não é esse político de carreira, não é um político de carteira, ele fala. Né? Uhum. Agora, interessante é que o Iris, por outro lado, já é um político tradicional, um político que não esconde, né, essa veia política. Inclusive, e sempre teve muito sucesso com isso. Iris Rezende, por exemplo, isso dita a questão da propaganda eleitoral dele, que não mudou muito em relação a isso. Né? Ele não muda esse discurso dessa questão histórica de ter sido governador, de ter sido prefeito durante 5 anos e 3 meses. Ministro. Né? De ter sido ministro, e fala que é político desde 1958, que é uma pessoa bem sucedida, que não teve problemas de corrupção. Então ele fixou bem essa questão, que é inclusive o nome da sua coligação é experiência e confiança, né? Uhum. Então o discurso dele não muda no programa eleitoral. Né? Mas uma coisa que muda outra, por exemplo, agora ele utilizou essa experiência dele em dizer que quando começou, ele fez no Dia da Criança, ele fez um programa voltado um pouco ali para as crianças, ao falar do Mutirama. Né? Inclusive depois ele fez uma visita ao Mutirama. Né? Ele falou do Mutirama, da construção do Mutirama. Então ele continua explorando essa questão de ser um político experiente, mas que de alguma forma é um político que deu certo.
né? É um político de carreira que deu certo. Você pode né? confiar, né? Porque Você ele pode já confiar. comprova já com as obras Exatamente. dele. E, ao mesmo tempo, o Vanderlan, ele tenta fazer essa imagem para se contrapor ao Íris, porque essa imagem do Íris é muito popular, é muito próxima do povo, e o Vanderlan, ele tenta ressaltar de que ele já foi engraxate, que ele já foi chapeiro, que ele já foi, trabalhou em lanchonete, para tentar se aproximar da população, para mostrar que hoje eu sou um empresário, mas eu também já fui muito ligado com o povo, tive empregos empregos que hoje a maioria da população tem, ou seja, ele tenta fazer essa ligação e ligar ao lado empresarial dele, que é o lado que ele tenta explorar, o lado de sucesso dele, entendeu? Agora a gente vai ver como é que as pessoas vão observar essa imagem que está sendo construída ou reconstruída, né, dos dois candidatos, tanto do Íris Rezende quanto do Vanderlan Cardoso. E todas as novidades desse segundo turno em Goiânia e em Anápolis, a gente traz para vocês aqui no Pauta Goiás.